Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos. Que bom estarmos novamente juntos aqui para falarmos um pouco, compartilharmos da palavra de Deus. Não há nada melhor nessa vida do que a palavra de Deus. Amém? Então, nessa noite, eu gostaria de estar falando um pouco da história de um dos grandes vencedores que ficou escrito a sua passagem por essa terra. Na Bíblia Sagrada tem um grande relato sobre a história de, no princípio, um jovem de estatura um tanto franzina, que não demonstrava assim tanta robustez na sua aparência, mas era um jovem que ele se aplicava, o seu coração era voltado para Deus. Então ele tinha, em especial na sua vida, essa comunhão com Deus. Ele que trabalhava pelos campos, que apacentava as ovelhas do seu pai, era um jovem dedicado, era um jovem amoroso, era um jovem zeloso e cuidadoso com as suas ovelhas, que ele pastoreava. Davi, o grande rei Davi. Mas tudo começou apacentando ovelhas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te dizer nessa noite que é bom nós lembrarmos, é bom nós vermos a história de grande rei que foi Davi e sabermos que esse grande rei, esse rei que se tornou Davi, um dia foi um pequeno camponês, pastor de ovelhas. Muitas vezes você está aí pensando que está aí sozinho, que está numa batalha sozinho. Você está se vendo sozinho numa batalha. Talvez pastoreando suas ovelhas, talvez pastoreando a sua família, talvez você esteja trilhando um caminho na sua juventude, assim como Davi. Então eu te digo, não desanime, não desanime. Não deixe que nada, não deixe que nenhum gigante se coloque no seu caminho, não deixe que nada venha aparecer um gigante à sua frente que você não possa transpor esse gigante, porque você pode. Davi, num belo dia, diz a palavra de Deus, que seu pai mandou que ele fosse levar comida, pães, para os seus irmãos que estavam na batalha, no campo de batalha, e trouxesse notícia do que estava acontecendo lá, no campo de batalha. E assim Davi o fez. E a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz que Davi, quando ele chegou no campo de batalha, ele viu todos aqueles homens reunidos, um exército de um lado, um exército de outro, e então, quando ele levou os pães para os seus irmãos, quando ele já ia saindo, ele escutou um gigante
Naquela época era comum, eles tinham, era comum não, aquele exército colocava o gigante e esse gigante desafiava um do exército inimigo para que não entrassem todos em batalha, mas se um derrotasse o gigante, a batalha estava vencida, mas não havia quem derrotasse aquele gigante. Aquele gigante realmente era um homem gigante, por isso diz gigante. Então, Davi ouviu aquele gigante dizendo, afrontando, chamando pelo exército se havia algum homem que pudesse afrontá-lo, desafiá-lo em batalha. E ele dizia, há algum homem aí que possa me desafiar, que possa travar uma batalha comigo? Covardes! E assim por diante. E então Davi, ouvindo isso, e sendo Davi temeroso a Deus, temente a Deus, e acima de tudo, Davi sabia em quem ele tinha crido até aquele momento. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe qual é a força do seu Deus? Davi sabia. Por que Davi foi desafiar aquele gigante? Porque ele era grande? Porque ele era ágil? Porque ele tinha estratégia de batalha? Não. Porque Davi sabia o Deus em quem ele depositava a sua fé. Você sabe, meu irmão? Você sabe, minha irmã, em quem você tem crido? Você sabe a força e o tamanho do seu Deus? Davi sabia. Quando todos aqueles estavam atemorizados por aquele gigante, Davi disse, eu vou enfrentar esse gigante. E então, os seus irmãos, aqueles da sua casa, foram os primeiros que disseram, você é louco. Davi, o que você está tentando fazer? Você é louco. Você não é capaz de enfrentar esse gigante. Ele vai cortar a sua cabeça, esse gigante vai te estraçalhar. Os da casa de Davi disseram isso para ele. O que tem falado? Quem tem falado para você? O que você tem ouvido daqueles que são da sua casa? O que você tem ouvido daqueles que não têm, não conhecem e não sabem o Deus que você serve? O que você tem ouvido? Davi não se atemorizou. Davi não deu a essas palavras a crédito. Essas palavras não dobraram o que Davi cria num Deus vivo e poderoso. E Davi foi em frente, Davi seguiu em frente, e Davi disse, não, eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante. E assim Davi foi, conversou com o rei,
eu espero que você leia esse capítulo na Bíblia. Leia o capítulo de 1 Samuel, capítulo 17. Leia essa história para que você se aprofunde mais nessa palavra. Mas em 1 Samuel, no capítulo 17, e no versículo 46, em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 46, Davi vai dizer a seguinte palavra para aquele gigante. Olha só o que Davi vai dizer. Tem um gigante afrontando a sua vida? Tem um gigante se colocando no seu caminho? Tem um gigante que está impedindo a sua passagem? A sua vitória? Está impedindo de você tomar posse de algo? Olha o que Davi disse. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Muito forte isso, né, irmão? Muito forte isso, né, minha irmã? Olha só. Faça saber que há um Deus na sua vida. Faça saber este gigante que você não vai lutar com ele com a sua força, com a sua inteligência, Você vai enfrentar esse gigante em nome do Senhor Jesus. Você vai enfrentar esse gigante em nome do Deus vivo dos exércitos. É assim que você vai derrotar esse gigante. E esse gigante vai cair por terra. Talvez você esteja tentando arrumar um pretexto para parar. Talvez você esteja desencorajado. Talvez alguém disse palavras para você assim como disseram para Davi. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele te chamou para você permanecer. O Senhor, Ele te chamou para você ir até o final. Em Lucas 10:19, o Senhor diz: eis que vos dou autoridade para pisardes sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. O Senhor te deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Então, meu irmão, não permita que tudo que você sonhou se acabe na frente de um gigante.
Não permita que os teus sonhos, não permita que a tua vontade de vencer pare na frente de um gigante ou sob a conversa e as ameaças de quem não conhece o seu Deus. Você tem um Deus poderoso, um Deus forte. Sabe, para encerrar aqui, eu não quero me estender hoje, mas um dia, um pai vê sua filha nascendo e logo que ela nasce, começa toda uma correria e o médico chama aquele pai e diz para ele: olha, sua filha nasceu com um problema e nós não sabemos o que é, precisamos de uma avaliação. E então tudo é preparado, aquela criança é colocada numa incubadora e é levada às pressas para uma cidade vizinha, aonde tem recursos. E chegando lá, aquele hospital está de greve, está havendo uma greve. Mas Deus providenciou para aquele pai que naquele dia houvesse uma equipe médica para socorrer e atender a filha dele. Mas quando aquele pai chega com a criança na UTI e é recebido pelo chefe da UTI, o chefe da UTI diz para ele tão somente assim: olha, a sua filha não vai viver. A sua filha, se ela vivesse, ela iria rastejar pelo resto da vida. Se a sua filha vivesse, ela não teria consciência. O seu cognitivo não funcionaria. Ela não ia saber falar, não ia ter raciocínio, não ia... Então, pai, você é um jovem ainda. E você vai ter mais filhos. Mas aquele pai se apegou na palavra de Deus, porque aquela criança não tinha sido concebida na bagunça, aquela criança tinha sido concebida através de muita oração, e Deus revelou na sua palavra que daria aquele filho para aquele pai. E quando aquela criança nasce, uma junta médica desengana aquela criança e diz que aquela criança não vai viver, porque aquela criança nasceu paralítica da cintura para baixo, porque aquela criança tem um problema na cabeça, que a água... E aquele pai, simplesmente vendo aquele gigante na sua frente, ele disse para aquele gigante: você vem com toda a sua força e com todo o seu tamanho e com toda a sua robustez, mas nesta noite eu vou diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele pai diz para Deus: Deus, se o Senhor me deu esta criança, mesmo que aí esteja escrito no papel que ela tem os olhos amealados, que ela é uma criança que tem síndrome de Down, é uma criança que ela tem é paralítica da cintura para baixo, é uma criança que ela não vai ter raciocínio porque ela tem hidrocefalia. Mesmo que ela tenha tudo isso, Deus, se o Senhor me deu, eu quero, eu assumo. Aquele pai disse: se o Senhor me deu, eu assumo. Seja conforme a sua vontade. Não tire esta criança de mim.
disse aquele pai. E assim, aquela criança que não podia ser operada porque o seu peso não aguentaria cirurgia, não aguentaria anestesia, aquela criança entrou na sala de cirurgia, aquela criança passou a madrugada sendo operada, seus nervos foram costurados. E aquele pai disse: ela é minha, Deus. Se o Senhor me deu, eu assumo. E aquele pai jovem ainda desistiu dos seus sonhos profissionais, desistiu de ter uma carreira nos tribunais, desistiu para dar apoio à sua esposa e àquela criança que ia precisar da sua ajuda. 1 ano e meio eles percorreram os bastidores, os corredores de hospitais. Aquela criança sofreu a cirurgia no dia que nasceu. Com 30 dias fez um implante de válvula na cabeça, no crânio, para tirar água do cérebro e drenar para a bexiga. E aquele pai, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, porque naquele dia que o gigante se colocou na frente dele, ele disse para o gigante: o Senhor dos Exércitos te derrubará. E aquele pai venceu. Aquele pai, ele venceu a batalha. A sua filha não morreu. A sua filha não rastejou. Os anos foram se passando, tratamentos intensivos, todos acompanhando, todos vendo tudo que estava acontecendo, muitos ajudando. Deus preparou colaboradores de todos os lados. 15 anos se passaram. E aquela menina se tornou uma moça. Uma moça que as suas notas do primeiro colegial, ela estudou, sempre tirou notas boas, sabe se comunicar, anda, é uma moça linda. Aquele pai venceu a batalha porque ele confiou em Deus. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, se você está diante de um gigante, confie no Deus poderoso dos exércitos. Porque eis que eu te digo, aquele pai sou eu. Aquele pai de 15 anos atrás, que entrou com uma criança paralítica dentro do hospital, que entrou com uma criança desenganada pelos médicos, sou eu. Eu enfrentei aquele gigante. Ele se colocou na minha frente. Ele tentou barrar a felicidade da minha família. Mas ele caiu por terra.
porque eu não enfrentei ele com a minha força, com as forças da minha mão. Ele foi enfrentado pelo Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. A Ele toda a honra e toda a glória. E hoje, meus amados, eu tenho uma filha e não uma certidão de óbito. Amém? Não desista. Eu não sei que tipo de gigante tem se colocado à sua frente, mas não desista, porque o Senhor está contigo. Pai, que a sua graça, o seu poder venha sobre esta família, sobre essa pessoa, Pai, que está enfrentando uma dificuldade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa pessoa venha conhecer esse Deus dos exércitos, esse Deus poderoso, e que a sua graça, Senhor, que a sua bênção venha sobre essa família. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém. Um forte abraço, em nome de Jesus. Confia no Deus Todo-Poderoso, amém? Até a próxima, nós nos veremos em breve, em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus.